O sebo fica ali e aqui tem uma estrutura muito linda com uma escultura. Are you like a ring? I like a ring, I like a diamond ring. Oi, oi, sejam bem-vindos ao nosso cantinho literário. E hoje eu vou gravar com fone, porque eu adorei gravar com esse fone. De verdade, eu consigo ouvir a minha voz, né, com o fone. Acho que eu consigo ouvir até demais. Ó. Não sei se vocês estão ouvindo aí, eu espero que não, porque fica muito barulho. Mas eu sumi, né? Eu não sei se vocês estão acostumados, mas geralmente eu apareço mais quando eu tô de férias da faculdade e do meu trabalho, então minha rotina é um pouco puxada. E é muito difícil gravar vídeos, apesar de eu querer muito, eu quero muitas coisas, mas enfim, realidade. E, sei lá, eu sinto que eu fico naquela vibe de... São 3 meses de férias que passam depressa, curtir é a prioridade. Então, tanto que eu viajei, me diverti. E aí chega a faculdade, pá, mais 6 horas de estudo por dia, todos os dias da semana e fins de semana comprometidos. Acho que esse fim de semana que eu estou gravando agora é o primeiro e estamos em abril, tá? Estamos no final de abril. Primeiro que eu consegui gravar e fazer qualquer coisa, assim, mais tempo, outras coisas do que estudar, porque fim de semana, estudando na USP pelo menos, e lendo os textos que eu leio, de textos críticos, às vezes obras literárias da faculdade, acaba que demanda um tempinho. E eu faço as coisas, né? Querendo ou não, eu sou um pouco nerdinha, e aí eu acabo estudando, eu acabo fazendo isso. Eu também faço parte de atlética, apesar de eu não considerar atlética como parte da faculdade, estudos, é parte da faculdade, então também tem vários fins de semana que eu faço treinos e esportes. Então, treinos, eu não preciso ir em nenhum lugar, né? Eu faço treinos aqui nos jogos online. E é isso. Então, ai, é isso, gente. É isso. Completa nerdinha, fica só estudando, não faz mais nada da vida e essa é a minha realidade. Aí chega agora e eu fico, depois das férias, meio atordoada, porque eu fico nessa expectativa de gravar vídeos e lembrando que este vídeo não é só sobre vídeos, porque vocês vão entender, não é só sobre mim também. Fato é que agora eu estou nessa rotina agitada e eu fico nessa expectativa de fazer várias coisas e eu acabo me frustrando muito com a volta da faculdade, das aulas, com a volta do trabalho, porque aí acaba com todo o tempo que eu tenho disponível para fazer outras coisas. Muito tempo, na verdade, despendido nisso. Avião. Vamos esperar ele passar. Apesar que não ficou tão alto aqui, hein? Ó, esse fone funciona. E essa expectativa de fazer várias coisas acaba sendo frustrada com a realidade de você não vai conseguir fazer tudo o que você quer. E aí fica um papo mais universal, né? Porque eu sinto que não sou só eu que passo por essa situação. Infelizmente o mundo não gira ao meu redor. E a gente aprende desde cedo, né? O nosso ego de bebê sendo derrubado pela realidade do mundo, né? Usando aí termos psicanalíticos de Freud. E acaba que a gente tem que suprimir um pouco o nosso ego e entender que, na verdade, não somos só nós. Na verdade, aqui, nesse caso, eu estou falando que não somos só nós, não estou falando nem dos outros, estou falando de realidades mesmo, e tempo, e questão de limitação, e que você não vai conseguir carregar tudo nas suas costas e fazer tudo ao mesmo tempo. E isso é muito pesado pra mim, isso é um tema muito sensível pra mim, na verdade, porque eu quero fazer tudo, eu não quero abrir mão de nada, e eu quero fazer tudo. E aí eu não fazer tudo me deixa extremamente mal, no sentido de que, mesmo que eu faça outras coisas, eu ainda lembro eu não fiz aquilo. Tá, tudo bem que eu fiz tudo isso aqui, mas e aquilo que eu não fiz? E aquilo ali que eu não fiz?
Aí fica na cabeça, matiga ideias, enfim. E eu quero falar disso por conta de uma leitura obrigatória da faculdade, que é do Proust. No caso, é obrigatória? Vai ter prova sobre isso? Não vai. Então acaba não sendo tão obrigatório. Então é uma leitura obrigatória, mas não é. Essa aula em si é um clube do livro. Agora nem sei se eu posso falar mais de aula, porque estamos oficialmente de greve na faculdade. Enfim, aí eu não sei quando que vai voltar as aulas, mas a ideia dessa aula é ler este livro, basicamente, sem pretensão nenhuma. E aí o professor quer saber muito a nossa opinião sempre do que a gente tá achando da leitura, onde a gente tá na parte. Não tem meta de leitura também por aula, tem que ler 10 páginas por aula, 20. Não tem nem isso, é muito livre. Um clube do livro, acho que puramente por ser um clube do livro, assim, um clube do livro amistoso. É porque eu já vi clubes do livro que a ideia é ler um livro inteiro em um mês, e aí tem metas de leitura por semana. Eu sei que é pra ajudar, né, a pessoa, não é uma obrigação, mas aí não sei, acho que acaba estragando um pouco do processo de leitura, não sei, esse limite. Nesse caso aqui eu tenho um limite, né, que eu tenho que ler isso aqui num semestre, né, senão vai acabar o semestre e o clube do livro vai acabar, né, porque a aula vai acabar. Mas nem sei como vai funcionar também por conta da greve, né, se vai ter alguma coisa em julho ou vai seguir em agosto, não sei. Fato é, vamos focar aqui, que no livro do Proust tem essa ideia do não ser também. Não é o foco do livro, né? Eu tô na parte que o personagem criança, está agoniado, completamente agoniado, porque vem uma visita na casa dele, o Swen, e ele agora não vai conseguir aproveitar todos os benefícios e o amor e o afeto que a mãe dele daria para ele se não tivesse ninguém, na caminha dele, dando um beijinho de boa noite na bochecha dele. Agora ele tá muito mal, extremamente mal, porque esse cara que foi visitar, a visita estragou a vida dele, não fez a mãe dar um beijo de boa noite decente, bom, e que ele aproveitasse. Pra piorar, nem deu um beijo. Ele falou que às vezes nesses casos acontecia de a mãe dar um beijo lá na sala de visitas mesmo, na frente de todo mundo, um beijinho rápido, curto, e que ele fica horas ali tentando guardar esse beijo e levando pra cama dele pra sentir a sensação, mais tempo e tudo mais, porque ele sabe que já vai ser um dia complicado nesse caso e, enfim, ele tem que postergar um pouco mais, assim, esse lado bom para continuar. Eu não tô com a palavra na cabeça, mas é tipo postergar, tipo guardar, acho que guardar e sentir mais esse beijo da mãe dele de boa noite. E ele tá agoniado, porque na verdade impediram ele até da mãe dar um beijo de boa noite ali na sala. Aí ele tá completamente frustrado com tudo isso, e ele tá mandando carta mentindo, falando que quer uma coisa urgente. Mentiu pra Françoise também, que ia entregar a carta, falando, não, mas essa carta na verdade porque ela pediu pra eu mandar, porque ele sabia que se ele falasse só que era uma questão urgente, ou se era só o beijo, a Françoise não ia querer não, pelo menos é o que ele pensava. Acho que ela não ia mesmo, ela tem muita personalidade e provavelmente é o que ela faria, mesmo sendo a empregada, babá da casa, vamos dizer dessa forma. E é isso. Mas voltando um pouco com o que eu tava querendo dizer, tô fazendo digressões igual o Proust, gente, eu tô aprendendo muito bem com ele. Eu já sinto que eu faço muitas digressões quando eu falo, inclusive estou fazendo uma agora, mas eu fico fazendo digressões, mas tudo faz sentido, sabe? No final, tá sendo bem difícil, inclusive, ler esse livro. Foi difícil no começo desse livro pelas digressões. Agora eu tô me acostumando bastante, tá bem mais fluido. Ainda é densa, porque os parágrafos às vezes demoram mais de uma página pra acabar. Tem parágrafos complicados, mas o livro é propositalmente escrito dessa forma. Tem uma razão de ser dele, de ser dessa forma. Pausa estratégica, porque passou um avião e porque a câmera hiperaqueceu. E não lembro exatamente onde a gente parou nossa conversa. Mas eu queria muito falar do não ser do Proust. Como esse não ser não precisa ser algo necessariamente negativo, algo ruim. Ele fala, inclusive, num prefácio que ele escreve para um outro livro, então não é necessariamente dessa obra, mas também aqui ele utiliza um pouco essa obra também foi construída a partir daquele prefácio que ele escreveu, que é tudo menos um prefácio, de certa forma. Ele fala muito mais de coisas aleatórias e mais ficcionais, assim, do que do próprio livro que ele tava fazendo o prefácio dele. É bem interessante isso tudo. Eu até consigo pensar numa forma de quando a escrita transborda, de certa forma, e as nossas vontades transbordam ali pela escrita, emoções, enfim, por tudo que ele tava vivendo naquele momento, né? Que eu entendo que era um luto que ele tava vivendo.
E, enfim, voltando ao não ser, ele coloca essa ideia mais detalhadamente lá. E ele dá o exemplo de ter no quarto dele um monte de coisas que não são dele. Avião. E aí ele descreve vários objetos do quarto dele, que na verdade é um quarto que ele estava ficando ali por um tempo, e que não são coisas dele. E então são os não eu. E como aquilo não deixava ele incomodado, frustrado, como ele não queria sair derrubando tudo e colocar coisas dele, né? E tudo mais, porque aquilo na verdade ajudava ele a entender o eu. Porque ele tinha plena consciência do que aquilo não era ele, mas ao mesmo tempo ele gostava daquilo, de certa forma, porque aquilo descrevia uma outra hipótese, um outro cenário. Enfim, eu até conseguiria associar isso, mas aí eu acho que seria muito mais tempo quanto à questão do ego, do Freud de psicanálise, né? O quanto ele também coloca, o quanto ele volta para si, e nessa fase, né, nessa parte que ele está escrevendo, era ele criança, então o quanto ele criança está aprendendo que ele não é mais o Senhor Majestade, e está, na verdade, aprendendo a lidar com o mundo ao redor dele, e seja mundo tudo, né, não necessariamente o outro como pessoa, mas também coisas diversas, objetos que ele não conhecia, objetos que ele achava estranho e ele nunca teria no quarto dele, questão do tempo. E aí, aqui eu quero falar do tempo especificamente, né? Essas frustrações que a gente tem do não estou fazendo outra coisa que eu queria estar fazendo. O quanto a gente, por exemplo, está fazendo coisas muito legais e que vão ser um momento importante das nossas vidas e que deveriam ser aproveitadas nesse sentido, entendidas nesse sentido, viver o presente, enfim. Mas o quanto isso também é deixado de lado quando a gente pensa nos potenciais coisas. Potencial é tudo aquilo que não é, pensando nesse sentido, né? O que é um potencial? É uma coisa que não existe ainda, não tá ali. Você tem um potencial de ser algo, de fazer algo, ok, então você não faz essa coisa agora, né? E como esses potenciais, ou seja, esses não ser, fazem com que a gente se sinta frustrado, em vez de só... E impedem a gente de se sentir bem, na verdade, com as coisas que a gente tá vivendo no momento, sabe? Então, fica autocrítica ou talvez até uma reflexão aí pra vocês. Enfim, Proust trouxe muitas reflexões. Essa edição aqui é traduzida para o português, tá? Porque o livro original é em francês. Inclusive, eu estou lendo ao mesmo tempo o PDF que eu peguei na biblioteca francesa em francês, junto com este querido aqui que tá traduzido em português. Essa edição aqui é da Companhia das Letras, é capa dura, tá? Tem tecido na lateral, é muito linda. Eu achei num sebo por menos de R$70, porque na internet tá muito mais caro que isso. Um achado. É uma edição muito linda, a tradução eu acho que tá bem fiel, assim. Eu confesso que ler em francês realmente tem um a mais, porque tem coisas ali que são... Ele coloca, né, figuras de linguagem ali no meio e às vezes coloca aliterações, assonâncias que você só consegue perceber lendo em francês. Isso é uma coisa... É questão de tradução, né, gente? A gente não tem como traduzir fielmente uma obra em toda a sua complexidade, né? Tudo bem que aqui ele traz um trabalho muito bom. Literalmente porque eu gostei bastante dessa tradução, tô gostando bastante da tradução, mas tem toda a questão do francês. Mas enfim, a tradução é bem boa. A busca, não é a busca, é a procura do tempo perdido, que eu vi outras edições que era a busca, à la recherche du temps perdu. E acho que tá fazendo um bom trabalho, estou gostando bastante. E essa edição linda demais, gente, linda demais. Linda demais. Um achadinho no sebo, tá? Espero que ele não seja uma pessoa que condene quem grifa livro, porque olha que eu estou escrevendo no livro, grifando o livro, vandalizando o livro. Tá bem anotadinho, gente. Ó, tá bem grifadinho, anotadinho, bem bonitinho, do jeito que eu gosto. Aqui eu abri uma página 42 e dessa edição, né? E ele fala justamente sobre o que sobrava pra ele na inviolável solidão, porque ele tava refletindo sobre o beijo da mãe dele de boa noite que ele não recebeu nesse dia. A leitura é a ocupação que servia pra inviolável solidão dele. A leitura, o devaneio, as lágrimas e a volúpia. E aí ele falava sobre projetar no futuro, que as incertezas que projetavam no futuro. O que vem a ver com esse não ser, esse potencial, enfim... Tudo isso aí. Inclusive, falando disso tudo, ele não usa essas palavras, apesar de ele ter usado aqui potencial, mas
Olha o sofrimento todo que esse capítulo causa pelo não ser, pelo não receber o beijo, pelo potencial do beijo, né? Toda essa perspectiva, essa esperança e esse não beijo que ele não tinha até então. Olha o quanta angústia, quantas páginas de angústia causam nesse pequeno menino. Então tem a ver, sim, tem tudo a ver com o que eu falei, tá, gente? Não li o livro inteiro pra dar mais reflexões pra vocês sobre ele, mas acho que por enquanto é isso. E sigamos lendo Proust, um manual para a vida. Tchau! Qual que é o tempo verbal? Meu Deus, prova de francês do nada. Sal essencial, comida, livro e remédios. Aqui eu peguei um sanduíche de caprese, não tem carne nem nada, e um suquinho de tangerina. Quero experimentar porque eu amo tangerina. Atualizando, só essencial, ovo de Páscoa da Cacau Show. Quem é Dudenov? A última pessoa que fez essas perguntas foi morta. E essa aranha aqui que veio visitar a gente. Que bonitinho. Caixa bem sutil que chegou aqui. Finalmente comprei. A whole new world. Para isso que eu comprei esse monitor. Vindo comprar só o essencial para minha Páscoa. Eu amo esse lugar. Tem umas coragens estudando. Encontrar denúncia de crime.
suco de manga, batata, panqueca vegetariana com ricota e espinafre e molho default, igual meu pai falou, que é o molho vermelho. E esse é o molho não default.